Olá a todos vocês que querem deixar sua saúde melhor. Eu sou o Dr. Mac Saúde. E hoje vamos falar sobre a hepatite aguda, o que ela é, quais os sintomas, causas e seu tratamento. Se você quer saber sobre o assunto, peço que você se inscreva nesse canal, compartilhe com alguém que quer saber sobre esse assunto também e peço que você deixe o seu like para ajudar esse canal de saúde a crescer. Então vamos melhorar a sua saúde. A hepatite aguda é a inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, principalmente, uso prolongado de medicamentos, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e alterações da imunidade, e que inicia-se subitamente, durando apenas algumas semanas. Apesar das diversas causas, os sintomas apresentados em uma hepatite aguda costumam ser semelhantes, incluindo mal-estar, dor de cabeça, fadiga, falta de apetite, náuseas, vômitos, pele e olhos amarelados. Geralmente, esta inflamação evolui de forma benigna, apresentando cura após algumas semanas ou meses. Entretanto, alguns casos podem se tornar graves, podendo evoluir para o óbito. Por isso, é sempre necessário que, na presença de sintomas que sugiram hepatite, a pessoa consulte o médico para que seja feita uma avaliação clínica e sejam solicitados exames, como dosagem das enzimas hepáticas e ultrassom abdominal. O tratamento inclui repouso, hidratação e uso de remédios em casos específicos, de acordo com a causa. Sintomas de hepatite aguda. Apesar de poderem variar dependendo da causa, os principais sintomas de hepatite são: cansaço ou fadiga, perda do apetite, febre, dores nas articulações e músculos, mal-estar, dores de cabeça, náuseas, vômitos. Após alguns dias do início das queixas, em alguns casos pode surgir uma coloração amarela na pele e nos olhos chamada de icterícia, acompanhada ou não de coceira na pele, urina escura e fezes esbranquiçadas. Posteriormente, é comum seguir-se um período de recuperação, com diminuição dos sinais e sintomas, evoluindo frequentemente para a cura da doença. Em alguns casos, o processo inflamatório da hepatite pode durar mais que 6 meses, transformando-se em uma hepatite crônica. Quando pode ser grave? Apesar de não ser comum, qualquer hepatite aguda pode se tornar grave, principalmente quando não é detectada de forma precoce e quando o tratamento não é iniciado adequadamente. Caso a hepatite se torne grave, pode comprometer o funcionamento do fígado e das vias biliares, o que aumenta o risco de sangramentos, interfere na produção de proteínas ou no funcionamento do sistema imune, podendo afetar o funcionamento de outros órgãos do corpo. Além disso, durante a fase aguda das hepatites, pode haver insuficiência aguda do fígado, a qual deve ser feito o diagnóstico precoce, já que podem ser necessárias rápidas intervenções terapêuticas, como o transplante do fígado. Quando pode se tornar fulminante? A hepatite aguda fulminante é também conhecida como falência hepática aguda, e surge apenas em raros casos de hepatite que evoluem de forma muito intensa e prejudicam todo o metabolismo do corpo. Trata-se de uma das doenças mais graves do fígado, podendo evoluir para óbito em 70 a 90% dos pacientes, sendo o risco aumentado de acordo com a idade. Os sintomas iniciais da hepatite fulminante são iguais aos de uma hepatite comum, acrescentando-se a presença de urina escura, olhos amarelos, perturbações do sono, voz imprecisa, confusão mental e raciocínio lento, havendo risco de complicações como a falência múltipla de órgãos. Estas complicações podem levar à morte, sendo muito importante procurar auxílio médico sempre que surgirem sintomas que indiquem esta doença. Causas de hepatite aguda. Dentre as principais causas de hepatite aguda, estão incluídas: infecção com o vírus da hepatite A, B, C, D ou I. Outras infecções, como adenovírus, citomegalovírus, parvovírus, herpes, febre amarela. Uso de medicamentos, como certos antibióticos, antidepressivos, estatinas ou anticonvulsivantes. Uso de paracetamol. Doenças autoimunes, em que o corpo produz anticorpos de forma inapropriada contra si mesmo. Alterações no metabolismo do cobre e ferro. Alterações circulatórias. Obstrução biliar aguda. Agravamento de uma hepatite crônica. Distúrbios no metabolismo das gorduras. Câncer. Agentes tóxicos, como drogas, contato com produtos químicos ou consumo de certos chás. Além disto, existe a chamada hepatite transinfecciosa, que é provocada por infecções que não acontecem diretamente no fígado, mas acompanham infecções generalizadas graves, como a septicemia. Como confirmar a hepatite aguda?
Para confirmar a hepatite aguda, além de analisar o quadro clínico e sintomas apresentados pela pessoa, o médico poderá solicitar exames capazes de detectar lesões no tecido hepático ou alterações no funcionamento do fígado e vias biliares. Além disso, podem ser solicitados exames de imagem para observar o aspecto do fígado, como ultrassom ou tomografia, caso o diagnóstico não seja esclarecido. É até possível ser necessária a realização de uma biópsia hepática. Tratamento para hepatite aguda. O tratamento para hepatite aguda varia de acordo com a causa da inflamação, podendo ser recomendado pelo médico repouso, aumento do consumo de líquidos, suspensão do consumo de bebidas alcoólicas e alimentação leve, equilibrada e pobre em gordura. No caso em que a hepatite aguda é causada por medicamentos, pode ser também indicado pelo médico a suspensão do medicamento responsável pela inflamação. Em alguns casos, o médico também pode recomendar o uso de remédios para promover o alívio dos sintomas, no caso da hepatite não estar relacionada com medicamentos, ou de medicamentos que promovam a diminuição da inflamação do fígado, como corticoides ou imunossupressores, ou que atuem diretamente diminuindo a replicação do vírus.